meninas, pro vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que, gente, eu vou me arrumar aqui junto com vocês. Vocês estavam com saudade de vídeo assim? Fala pra mim que tu tava, porque eu tava morrendo. Ai, hoje lançou o clipe que eu participei. Eita, participei de um clipe. Aí o link vai estar aqui embaixo, o primeiro link da descrição vai estar aqui embaixo. Se você ainda não assistiu, vai ver, menina, tá o cabaré, tá no clipe, viu? E, tipo assim, eu tô animada, eu já tava animada. Porque lá no meu Instagram, menina, se tu não me segue, tu tá perdendo. Lá no meu Instagram eu posto vídeo dançando, entendeu? No feed, posto foto, tal, story, mas eu posto vídeo dançando. Aí eu queria já gravar um vídeo dançando. Aí, tipo assim, minha gente, como lançou o clipe, eu tô mais animada ainda. Hoje eu pensei em fazer isso, tipo assim, uma maquiagem, um negócio. Eu vou gravar o vídeo no feed e abrir meu cabaré no meu Instagram, né, mulher? Porque tem que ter o cabaré. Faz tempo que a gente não faz vídeo de maquiagem, aquela coisa. E eu tenho que trazer vídeo pro canal. Menina, que história, que rebuliço, eu imagino rebuliço. Tu não me segue? Me segue, porque de vez em quando, menina, quando eu tô animada, eu abro meu cabaré. Que é nos stories do Instagram, né? Só eu dançando o close. É isso, minha gente. Deixa muito like no vídeo, tá? Pra me ajudar. Muito like pra me valorizar, assim, pra me dar mais inspiração pra trazer vídeo pra vocês. E outra vez que eu for me arrumar pra eu tirar foto pro feed, eu trago pra vocês mais um vídeo desse, certo? Escreva aqui embaixo, menina, é muito importante você se inscrever, porque esses 2K vai chegar, viu? E eu vou ficar nojentíssima, porque eu já sou. Imagina eu com 2K, menina, eu vou escrever na minha testa e vou sair de casa, vou. E é isso, vamos embora. Eu não vou finalizar meu cabelo, inclusive, menina, vai ter vídeo aqui no canal, só Deus sabe quando. Eu quero fazer brevemente um vídeo pra vocês mostrando minha finalização, porque vocês adoram, né, menina? Não é a finalização que eu uso, tá, no meu dia a dia, só é porque eu vou gravar vídeo, eu não vou fazer uma finalização, porque amanhã eu vou ter que finalizar ele, entendeu? Meu creme da Escala, né, minha gente, eu vou usar ele, eu já fiz resenha aqui no canal. Enfim, eu vou pegar pouquinho pra não gastar, né, moleque? Eu só vou gravar um vídeo, não é assim, não. Aí eu pego e passo. Só isso, minha finalização de hoje vai ser essa. Porque eu tô com pressa. Assim, não pressa, é porque eu não vou finalizar, entendeu? Porque eu vou dormir daqui a pouco, então não precisa. Só pro cabelo não ficar feio mesmo, aquela coisa. Porque, tipo assim, se eu gravar sem creme no meu cabelo, fica um fuá, fica estranho, entendeu? Se eu fizer assim, ó, já melhora o efeito, ó. Já fica mais cacheadinho, mulher. Cabelo cacheado é tudo, né, fia? Pronto, vai ficar assim, né? Lembrando que essa não é a finalização que eu uso no meu dia a dia. Eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês a finalização que eu uso. Vamos lá, né? De maquiagem, o que é que eu pensei? Como o vídeo é dançando, você dança mais do que tudo. Não é uma coisa rosto, tipo isso daqui, entendeu? Aí eu não vou passar base, não vou. Porque querendo ou não, você erra e faz de novo, né? Aí eu não gosto de base, porque você fica suando. Menina, é uma agonia. Uó, não gosto. Vou só fazer minha sobrancelha com meu produtinho, menina. Que já tem vídeo testando aqui no canal. Pincel da menina. Não, mulher. Menina, eu vou dançar uma música que tá na minha cabeça. Essa música, ela tá na minha cabeça o dia todinho. Aí eu vou gravar aqui em casa, dentro de casa mesmo. Olha, já dá um diferencial. Se tiver zoada de ventilador, de pessoas falando, eu peço desculpa a vocês. Eu quero comprar um microfone. Assim, eu tenho o fone do meu celular que é microfone. Mas eu usei ele pra contar o dia que eu fui assaltada. Mas eu não gostei muito do áudio, sabe? Tipo assim, fica bom, mas fica muito profissional. Eu não sou uma coisa séria. Vocês sabem que eu sou básica. Eu não gostei muito, entendeu? Não gostei, achei muito sério. Mas isso é depois da minha ring light, que vai chegar. Em nome de Jesus, que Deus tá me ajudando, viu, filha? Eita, profissional. Minha sobrancelha tá uma bosta. Mas ela vai ficar assim mesmo. Esse é rímel de olho mesmo. E a crise chegou, né, mulher? Não tô nem tendo rímel incolor, vai ser esse mesmo. Isso daqui dura que só a moléstia. Não tem que tirar sua sobrancelha do lugar. Menina, deu um pretume agora. Vou passar no olho bem pouquinho também pra não gastar. Só isso, que foi muito caro. Último item. Menina, que maquiagem é essa? Eu não tô entendendo o que é que eu tô gravando. Eu tô até com vergonha, menina, de postar esse vídeo. Porque não teve uma make. É, pensando bem, não teve. Eu pensei que eu ia fazer a make. Mas como eu não vou tirar foto, eu não vou fazer, que eu não vou gastar meus produtos. Mas, meu Deus. Olha, o último produto é o melhor que tem. Eita! Olhei e gritei. Dona do cabaré. Comprei recentemente. Eu tava pensando, né? Eu tenho que ter um batom vermelho. Porque eu tinha, mas assim, ele era um Paraguai que eu comprei da Kirave, meninas. Baratex, que eu até testei ele aqui no vídeo. Uó, aí eu, poxa, eu tenho que ter um batom vermelho pra eu tirar foto, que eu tô com esse negócio. Porque assim, a gente anda de máscara. Eu não uso batom quando eu tô viçando, mulher, botar batom pra usar máscara. Claro que não. Menina, eu tô me amando de batom vermelho. Eu ficando tão bonita. Sério, no meu Instagram, olha, vai ver se tu não me viu ainda. Eu boto um batom vermelho, eu fico uma coisa séria, entendeu? Ai, adoro. Vê os close aí, mulher. Só tchá, 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 tchá. Beleza, eu tenho, né? Mas enfim. Menina, esse batom, se você borrar, ele não sai nem com a moléstia dos cachorros. Eu não sei não, moleque, que batom é esse. Foi R$12 da Ruby Rose. Vamos embora. Vou me concentrar, cala a boca. Olhei e gritei, toda vermelhinha. Minha gente, é isso. Tem que encerrar o vídeo. E agora, o que a gente faz? A gente bate um papo, Podemos bater, né? Enfim, vou dizer pra vocês o que. Deixa eu ver. Eu gosto muito de combinar. Eita, já arrumei um assunto. Eu gosto de combinar. Se eu botei um top amarelo, uso uma bandana amarela. Como se trata de blusa vermelha e eu queria um batom vermelho, eu pensei, vou combinar os dois, não vou colocar a bandana vermelha na perna, porque eu não quero. Aí meu cenário, pronto, vou mostrar pra vocês, vem cá. Esse foi meu cenário do vídeo, né? Você vira, esse daqui vai ser meu cenário do vídeo. Aí eu tiro tudo isso, tiro isso daqui, tiro isso, né, mulher? Porque vocês não merecem. Tiro tudo, tiro aquelas coisas ali também. E vai ser aqui o meu cenário do vídeo, é o que eu tô tendo por enquanto. Tipo assim, quando a pessoa grava vídeo,
por exemplo, sei lá, YouTube, pro Instagram, a pessoa quer cenário diferente, quer fazer coisas diferentes, entendeu? E eu só tô tendo pra dançar, só tô tendo a porta. Aí eu vou dançar ali mesmo, porque eu tô feliz, menina. Quando eu tô feliz, eu danço. Vocês são assim também, quando eu tô feliz, eu danço. Quando eu não tô, eu boto música pra eu ficar feliz, tudo isso. Eu tô muito feliz hoje, eu vou dançar. Quando eu tô morta, né, não, mulher? Fora que faz muito tempo que eu não gravo vídeo dançando, faz muito tempo que eu não danço, menina. Vai ser hoje todo o cabaré. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou curto, me perdoem, tá? Eu posso trazer mais vídeo longo, porque eu sei que vocês gostam de um bate-papo, uma coisa séria. E vale a intenção, entendeu? Se eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixar muito like, tá? Pra me ajudar, que eu trago mais vídeo assim. Eu quero trazer tirando foto, sabe? Eu quero me dedicar pro Instagram. Aí tem dia que eu tô, quero tirar foto. Me arrumo todinho e vou tirar foto. Aí eu vou gravar pra vocês, tá certo? Vai ter vídeo da minha finalização também. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!